Bom dia, pessoal. Agora bem cedinho mesmo. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu tive um estalo ali, né, logo que eu acordei, né? Já estava sem sono. Então, eu falei assim, eu vou aproveitar para fazer esse vídeo do abecedário porque eu fiquei com medo de aí essa ideia acabar indo embora. Justamente porque tem um professor envolvido, né? Então, eu vim falar um pouco sobre a minha juventude, né? Passando da juventude para a vida adulta. Eu sempre morei sempre, sempre morei num bairro mais periférico, assim, então eu tinha muito contato com coisas erradas, digamos assim. Então, se eu quisesse droga, seria fácil acesso, né? Se eu quisesse beber, seria fácil acesso, né? Roubar também, seria fácil roubar também, porque tinha colega que roubava também, né? Então era terrível. E onde é que entra o professor de história onde entra o professor de história nessa história, né? Quando eu estava no sétimo ano, indo para o oitavo ano, né, tinha o professor Reginaldo, ele dava aula de história e tinha uma coisa em comum lá que eu gostava, mas não conhecia muito, né? Eu gostava de ouvir no rádio, todas essas coisas, mas era o rock, né? O professor Reginaldo, ele era um roqueiro nato, digamos assim, né? Ele conhecia tudo sobre rock, né? Engraçado que ele não conhecia só as bandas, mas ele conhecia praticamente a biografia dos integrantes das bandas, né? Então ele estudava a fundo as bandas de rock, ele tocava violão também. Algumas vezes ele levou o violão para a escola, tudo. E ele fazia algumas aulas de história lá com o violão, né? Era muito interessante, né? Isso aí despertou um interesse muito grande, porque para mim, eu só gravava as músicas, né, e ficava ouvindo, né, e não tinha essa coisa de, eu quero um instrumento, vou aprender a tocar tudo, né. Isso aí foi uma coisa que para mim foi muito valiosa, né, ter contato com esse professor, né, de ele trazer o rock, assim, para a sala de aula, né, um gênero musical que ele gosta muito, né. Tem o vídeo do Shot que eu fiz o vídeo do Shot antes da letra R, e eu tenho muitos negócios com música, eu gosto de outros estilos musicais também, assim, né? Eu sou bem eclético, digamos assim. E como eu falei, assim, no começo do vídeo, quando eu falo do bairro periférico, essas coisas, é que aprender a tocar um instrumento, né? E muito por influência do professor de história, né? O professor Reginaldo, foi uma coisa que meio que me desviou desse caminho aí de drogas e esse caminho mais complicado, digamos, da vida, né? De se envolver com bebida, essas coisas, né? Lá em casa eu nunca tive problema com isso, né? Mas na minha adolescência e passando para a fase adulta, era uma coisa que era muito frequente, né? Na minha roda de amigos, né? Eu lembro que na rua onde eu morava, a gente era em 11 colegas, né? 11 a 12 colegas, né? Eu vinha a perder colegas aí por causa de assassinato, tudo, né? Coisas muito mais corriqueiras aí que acontecem em bairros periféricos, né? Assim, em bairros pobres mesmo, digamos assim, né? É um bairro que a gente acaba meio que não enxergando aí muito nas mídias aí, quando está relacionado a políticas públicas de qualidade, né? Então a gente sofreu muito com a falta de acesso à educação, né? Às vezes as escolas não tinham professores, faltava às vezes até saneamento, né? Então, quem dirá segurança, né? Então, eu achei interessante vir falar sobre o rock, porque tem toda essa associação, né, da influência que o professor fez na minha vida, né, de ele me incentivar a estudar a música em si, né, o gênero rock em si, não, assim, além das letras da música, né. Falei, meu, além da letra da música, tem um astrofísico cantando no Queen, né. E aí eu fiquei pensando, meu, o que que esse cara tá falando, né? E aí quando você vai atrás, naquela época você não tinha internet, essas coisas, né? Então eu ficava encantado. Hoje você, no dois cliques aqui, você conhece um pouco da vida do Brian May lá, né? Meu Deus, olha, o cara é doutor em física e não sei o quê, então é uma coisa que encanta, né? Mas essa influência que ele teve, né, na minha vida é como que as bandas de rock são influenciadas, né? Você pega uma banda aí, ela é influenciada por outras raízes, né? Outros tipos de rock, outros tipos de gêneros musicais, né? Não, e o professor, ele meio que ele influenciou a minha vida, né? Através da música, né? Através das aulas de história ali. E
essa inspiração fez com que eu saísse de um caminho que meio que parece que já estava traçado ali, eu continuar andando com os meus amigos e acabar me dando mal, né? Mas não, foi simplesmente o contrário, né? De repente tinha um carinho enorme assim com o instrumento que eu tinha arrumado. Eu pedi pro meu pai comprar uma guitarra, ele comprou uma guitarra para mim. E eu comecei a estudar música em casa sozinho, enquanto aconteceu algumas coisas que, assim, eu não sei se valeria a pena trazer aqui nesse vídeo para vocês, que são coisas muito tristes mesmo, né? Você perder amigos, né? Ver amigos tendo que se mudar por causa de ameaças, essas coisas. Então, esse ponto eu vou acabar deixando em segundo plano, né? Mas é muito triste hoje, né? Depois a gente saber que tinha tanto colega da gente aí que poderia estar do meu lado hoje, né? Participando de festas e aniversários, essas coisas, passeando junto, etc. Não, a gente acaba perdendo para drogas, a gente acaba perdendo para bebida, né? Então, quando eu penso nisso, né, tem esses detalhes, né? Justamente porque um professor ele foi um exemplo para mim, né? Ele conseguiu através de um gosto dele, uma característica dele ali, de ele gostar de determinada coisa, ele se aprofundar naquilo, ele estudar aquilo, né? Acabou despertando esse desejo em mim de algo que eu gosto, eu fazer disso um meio sem saber, né? Acabou virando um meio de defesa do ambiente em que eu vivia, né? Então, eu achei interessante porque a gente está fazendo um abecedário agora e eu acho que isso é uma das coisas que eu sempre falei para os mais íntimos, né? Sempre compartilhei com o pessoal, né? A respeito, quando eu estou falando da minha vida, eu estou me abrindo, então eu estou falando aqui para vocês esse abecedário aí que a influência do professor Reginaldo, ele meio que salvou minha vida. Então, foi através do rock, foi através da história, foi através da influência dele que eu deixei de entrar no mundo das drogas, que eu não virei um alcoólatra e vai lá saber se poderia ter acontecido alguma coisa de pior, né? Então, esse aqui foi um desabafo e eu acho que para quem está vendo esse vídeo é mais uma pessoa que tá aprendendo um pouco sobre mim e fique sabendo que essa é uma história que eu sempre conto, né? Quando a pessoa pergunta de onde você veio, como é que você se safou, né? Então sempre entra nessa história, professor Reginaldo, o rock e as aulas de história. Obrigado.